Aqui quem fala é o professor Castro, de História, e vamos trabalhar com vocês um assunto muito importante da Idade Média. Já na Baixa Idade Média, quando nós vamos ter as chamadas Guerras Santas. Guerra Santa entre muçulmanos e católicos. Então aí nós vimos aí, em uma aula anterior, que os muçulmanos, na expansão muçulmana, eles acabaram prejudicando a nossa religiosidade ao dominar e controlar Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Por que Jerusalém é uma cidade sagrada para nós? Lá tem a Via Dolorosa, a Via Crucis. Os últimos passos de Jesus aqui na terra foi em Jerusalém. A crucificação, sem a crucificação não teria o cristianismo. E além da Via Dolorosa da crucificação, e lá em Jerusalém tem o local que ele foi colocado e no terceiro dia teria ressuscitado. A ressurreição é um dos fatos mais significativos para nós cristãos. E esses lugares muito caros aos cristãos localizam-se em Jerusalém. E na expansão muçulmana, eles dominaram Jerusalém. A Igreja Católica não aceitou, organizou aí várias expedições com o objetivo de expulsá-los de lá. Então caiu no Enem o que foram as cruzadas, expedições organizadas pela Igreja Católica, de caráter político, militar e religioso, cujo objetivo era libertar os lugares sagrados que tinha caído sob a dominação muçulmana. Outra coisa que poderia cair lá, as cruzadas teve apenas uma causa, a causa religiosa. O desejo sincero dos ocidentais expulsar os muçulmanos de lá. Não, falso. Além do interesse religioso, outros interesses motivaram as cruzadas. Havia outros interesses por detrás da fé. Utilizaram a fé para mobilizar a população ocidental para atingir outros objetivos que prejudicavam a elite. Qual foi o fator econômico que motivou as cruzadas? O desejo de reabrir o Mediterrâneo. E na expansão árabe, eles controlaram toda a bacia mediterrânica, interrompendo a ligação comercial Ocidente-Oriente, trazendo prejuízo à economia ocidental. Por isso que via na fé a possibilidade de mobilizar a população e expulsar os muçulmanos do Mediterrâneo, para reabrir a ligação comercial. Aliás, o único sucesso das cruzadas foi econômico. Redundou em fracasso do ponto de vista religioso. Não conseguiram expulsar os muçulmanos dos lugares sagrados. Mas do ponto de vista econômico, as cruzadas redundaram em sucesso. Além da causa econômica, qual um outro fator causou as cruzadas? Resolveu o excedente populacional. Tanto no Oriente como no Ocidente, nós tivemos o aumento populacional. Lá no Oriente, provocado pela poligamia, e no Ocidente, porque cessou os conflitos, havia uma paz espiritual, a paz religiosa, já que a igreja dominava e controlava, aumentou a população, mas não aumentou a produção. A economia era de consumo, feudalismo, e quem trabalhava, produzia, era o servo, que não tinha interesse em trabalhar mais porque não ficava com praticamente nada daquilo que ele produzia. Há um excesso de gente e uma escassez de alimentos. Uma das saídas foi promover as cruzadas, para resolver o problema social, o excedente populacional. Um outro interesse por detrás da fé era o interesse político, deter o avanço muçulmano. E o interesse religioso, porque lá no Império Bizantino, nós tivemos a primeira divisão do cristianismo. Vai surgir uma outra igreja cristã sem ser a católica, a Igreja Ortodoxa Grega, que surgiu em decorrência do cisma do Oriente, de tanto intervir para reprimir movimentos considerados por ela como hereges. A Igreja Católica acabou provocando a divisão do cristianismo. Vai surgir uma outra igreja cristã sem ser a católica, a Igreja Ortodoxa Grega. Por isso que o Ocidente via na fé a possibilidade de mobilizar o povo
para unificar novamente o poder cristão, que tinha sido dividido no cisma do Oriente. Então aí, ó, se cair lá no Enem, as cruzadas tinham um único fator, o desejo sincero, o desejo religioso de expulsar os árabes, os muçulmanos que ocuparam os lugares sagrados em Jerusalém. Falso. Além do interesse religioso de libertar Jerusalém, de libertar o Santo Sepulcro, o túmulo de Jesus, outros interesses estavam por trás da fé. O interesse econômico, o interesse social, o interesse político e até mesmo outro interesse religioso. Foram 8 cruzadas oficiais. As cruzadas foram organizadas pela Igreja Católica no Concílio de Clermont. Toda vez que a igreja quer se reunir e tomar medidas de grande repercussão, a cúpula da igreja se reúne. E a reunião específica que organizou as cruzadas foi o Concílio de Clermont. Quem era o Papa que organizou as cruzadas? Papa Urbano II. E esse Papa andou toda a Europa montado em um jumento, para ligar uma coisa com a outra. O objetivo não era ir para Jerusalém? Quem no passado entrou em Jerusalém montado em um jumento? Jesus. Se o objetivo era libertar Jerusalém e o túmulo de Jesus, tentando mobilizar, motivar, ele andou toda a Europa montado em um jumento. 200 anos duraram as cruzadas. Guerra violenta, sangrenta entre cristãos, católicos e muçulmanos. Quais as consequências das cruzadas? Nós vimos que do ponto de vista religioso, redundou em fracasso. Não atingiu os objetivos, que era expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Mas teve outras consequências. A mais importante foi a consequência econômica. Lutaram para reabrir o Mediterrâneo e após as cruzadas nós tivemos a reabertura do Mediterrâneo. E com a reabertura do Mediterrâneo renasceu o comércio. Renascimento comercial vai surgir após as cruzadas, intensificado pela reabertura da ligação comercial Ocidente-Oriente. E com o renascimento do comércio vai vir uma nova classe social, dinâmica, participativa, que vai passar a atuar em todos os fatos que ocorrerá daí até a Revolução Francesa. A comissão de frente, nota 10 nesse quesito. Qual que é essa nova classe social que surge após as cruzadas em decorrência do renascimento comercial? A burguesia. Então aí as consequências das cruzadas: reabertura do Mediterrâneo, renascimento do comércio, ascensão da burguesia. E o enfraquecimento da igreja. Professor, mas não foi a igreja católica que organizou as cruzadas? Foi. Por que então ela saiu enfraquecida? Porque o homem viajou, teve contato com a cultura diferente e ao retornar ele volta mudado. Ele passa a ter prazeres pelas coisas terrenas e já não mais vai se curvar e dizer amém a tudo que a igreja dizia. A igreja que organizou as cruzadas sairá enfraquecida dela, porque vai ter dificuldade de controlar novamente o seu rebanho. Então a igreja perde força, vai surgir a burguesia e vai surgir o homem crítico. E além da igreja católica, os nobres também se enfraqueceram. E aí nós temos o fortalecimento do poder real. A centralização do poder vai começar a partir das cruzadas, a partir do renascimento comercial, devido à aliança realeza-burguesia. Vai surgir uma nova dupla, burgueses e reis. Sai de cena a igreja e nobreza que mandaram e desmandaram em toda a Idade Média. Quem vai mandar e desmandar daqui para frente? O rei e a burguesia. O rei vai bater no peito e falar: o Estado sou eu, e a burguesia vai fornecer os recursos necessários para que os reis absolutistas estruturam o Estado Nacional. Então isso cai no vestibular, principalmente as transformações que ocorreram após as cruzadas. O enfraquecimento da igreja, o enfraquecimento da nobreza,
com uma ascensão da burguesia e com fortalecimento do poder real. Aula dada, aula estudada, e eu tenho certeza que você, com seu comprometimento, será um vencedor. Um abraço e até a nossa próxima aula.